Boa noite, irmãos. Dia da Bíblia, dia especial, porque a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu estava vendo ali as crianças cantando, e eu estava pensando, quem é que sabe dizer, todos os livros da Bíblia? Muita gente se enrola, Abacuque antes e depois de quem? Onde fica Sofonias? E é sempre uma dificuldade maior, principalmente nos profetas menores, até porque os livros, como o nome diz, são pequenos e às vezes temos dificuldade, mas é bom quando as crianças vão se familiarizando desde cedo com a palavra de Deus. Aquilo que a gente aprende em criança, a gente não esquece nunca mais, não é verdade? E eu estava pensando aqui, a Jusa falou uma coisa interessante, não temos muitas músicas que falem a respeito de ler a Bíblia. Então, Joel, essa é uma missão para você, trate de compor alguma, tá bom? Domingo que vem o Joel vai apresentar a música, é assim. Joel, irmãos, eu falo que Joel é multitarefas e cada vez eu me convenço mais disso. Porque eu brinco, eu falo com ele, Joel, ele compõe, ele toca, ele canta, ele salta de paraquedas, não é isso? Ele pinta a parede, lava o banheiro como ninguém, porque ele fala que eu vou para casa lavar um banheiro, então é um negócio assim, e ele fala numa alegria, eu não sei como é que alguém fica alegre, mas ele fica, eu vou para casa lavar um banheiro. E o Joel agora também, ele é quase um Indiana Jones, porque estava vindo para cá, Cristina falando com o Cleide no telefone, quando a gente vinha no carro, não, aqui está cheio, caiu uma árvore, Joel pegou o facão, eu falei, que isso? Foi lá cortar o galho da árvore, e Cristina vai junto, é Indiana Jones e a Rainha das Selvas, eles vão lá, então se tiver um galho lá obstruindo a sua rua, ligue para o Joel vai resolver todos os problemas, é fantástico isso, irmãos. Muita gente não veio porque não pôde, mas alguns, a Jesus até comentou que são de açúcar, mas crente não gosta de chuva porque é sal e luz, não pode molhar, senão desmancha, dá curto, mas enfim, nós estamos aqui, e hoje é dia da Bíblia, e nós vamos pensar a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser impresso, quando Gutenberg, trouxe a imprensa, chamada imprensa, os chamados tipos móveis, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, isso já em 1535, a primeira tradução da Bíblia em português que foi impressa foi por João Ferreira de Almeida, um português, e ele fez isso em 1681, e ele imprimiu apenas o Novo Testamento. A Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros, um montão de capítulos, um montão de versículos, de vez em quando saem umas relações aí, mas isso varia muito, porque depende da tradução que você tem, então, às vezes, existem algumas traduções que aglutinam 2 versículos em um, juntam 2 versículos em um, outras não, então isso vai variar. E em português você tem uma quantidade de versículos, em inglês tem outra, em alemão tem outra, enfim, depende do idioma, mas sempre são 66 livros. E o versículo mais longo sempre é, em qualquer tradução, Esther capítulo 8, versículo 9, é um versículo imenso. E o mais curto, todo mundo sabe, que diz Jesus, não é esse, não é esse, não é esse. O versículo mais curto da Bíblia não é Jesus chorou, não é Jesus chorou. Jesus chorou, vamos contar quantas letras tem? J, E, S, U, S, C, H, O, R, O, U. 11 letras, não é isso? Jesus chorou 11 letras. O versículo mais curto da Bíblia, ele tem 10 letras. Ele tem 10 letras. Não é o segundo, porque o segundo em algumas traduções tem, em outras não. Mas não é esse. Alguém sabe? É um versículo que aparece 2 vezes na Bíblia. As 2 vezes no Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, 13... e Deuteronômio capítulo 5, 17, que diz, não matarás, N-A-O-M-A-T-A-R-A-S, 10 letras, é menor do que Jesus chorou, não matarás, está contando? Pode contar, não é Jesus chorou, é não matarás, ele aparece lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, em Deuteronômio 5, 17, mas isso não edifica a vida de ninguém, apenas curiosidade bíblica, apenas para que você saiba, se alguém perguntar qual é o versículo mais curto da Bíblia, não é Jesus chorou, é não matarás. Mas veja, isso em português, é o que eu falei, varia muito, porque Jesus chorou em alemão,
Você sabe como é que é? Nem eu. Mas provavelmente é uma palavra desse tamanho, que em alemão tudo é... E é um negócio assim, e o significado é esse. Então tem muito mais letras do que na nossa língua. Isso varia, ok? Mas sempre são 66 livros. Isso não muda, e o número de capítulos também não. Alguém escreveu uma coisa muito interessante, eu não sei de quem é esse texto, mas eu quero ler para você. Diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a recompensa dos santos e o julgamento dos pecadores. Suas histórias são verdadeiras, suas doutrinas são sagradas, seus preceitos são determinantes. Contém luz para guiá-lo, alimento para sustentá-lo, conforto para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o manual do cristão. Ela é um rio de prazer, é uma mina de riquezas, é um paraíso de glória. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique-a para ser santo. Esta é a palavra de Deus. Lutero, quando ele afixa na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, dando ali origem a um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, veja, ele, depois de muito tempo, depois que a reforma já estava estabelecida, já tinha se instalado em vários países e estava havendo uma volta do povo à Bíblia, ele diz que, basicamente, o que a reforma fez foi dar a Bíblia ao povo. E ele dizia, alguém falava: Lutero, você fez tanta coisa em tão pouco tempo, em circunstâncias muito difíceis. Ele dizia: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Eu apenas preguei, escrevi, ensinei, mas quem fez foi a palavra de Deus. Irmãos, nós não temos a real dimensão do poder que há nesta palavra. Não é neste livro físico aqui, porque é o conteúdo, não é o continente. É isso? O continente aqui, no meu caso, papel, tinta de impressão, é isso? Mas se eu jogar no fogo, queima, se eu jogar na água, vai rasgar, vai ficar imprestável e vai ter que ir para o lixo. Se você tem no seu celular, se o seu celular pifar, você perde o que está escrito ali. É isso? Não é o continente, mas é o conteúdo, é a palavra de Deus. Nós não temos real dimensão do valor que há nesta palavra. Irmãos, nós precisamos aprender realmente a valorizar muito mais esta palavra do que o fazemos, porque ela transforma vidas, porque ela santifica a vida de crentes, porque ela salva pecadores, porque ela convence do pecado através do poder do Espírito Santo que age nela. A fé vem pelo ouvir, você pode ouvir a palavra, existem aí vários aplicativos em que a palavra é lida e você pode ficar ouvindo enquanto dirige, enquanto lava a louça, enquanto, sei lá, o que você estiver fazendo no seu dia a dia. Coloque a Bíblia e deixe ela ir falando ao seu coração, deixe ela ir penetrando na sua mente, penetrando no seu coração, no seu espírito. Eu falei, a Cristina, né, comentou ali, eu já li a Bíblia uma série de vezes, mas veja, eu faço basicamente 3 tipos de leituras diferentes. Essa que eu fiz muitas vezes é apenas leitura, não é um estudo. Eu começo a ler em Gênesis 1:1, quando chega Apocalipse 22, 21, eu termino e volto e começo de novo. Eu não paro para anotar nada, eu não estou prestando assim, não é que eu não estou prestando atenção, mas isso é para manter a Bíblia viva na minha mente. Agora, o fundamental, eu faço a leitura também, quando eu vou preparar estudos, eu tenho que ver comentários, eu tenho que procurar os que sabem mais do que eu, e que são muitos, para poder aprender e transmitir e ensinar para os irmãos. Mas a leitura mais importante é aquela que eu faço quando eu estou sozinho, é a minha leitura devocional. É aquele momento em que eu vou sentar e eu vou pedir a Deus que fale ao meu coração. E que eu vou ler um capítulo, ou vou ler um texto de um capítulo, ou vou ler um versículo, alguns versículos, e vou meditar na palavra. É essa que faz a diferença no seu crescimento espiritual. Você pode ler a Bíblia 100 vezes, 200, e tem gente que fala: pastor, 87 é muito, eu estou lutando para chegar a 100. Mas os puritanos, eles liam a média de 200 a 250 vezes a Bíblia ao longo da vida. É uma vergonha para mim. Eu falo, puxa vida, como eles liam. Spurgeon conhecia tanto a Bíblia que dizia-se dele que se alguém furasse o lado do seu corpo, sairiam versículos da palavra, porque a palavra estava impregnada nele.
tudo que ele falava tinha um versículo bíblico, tinha uma citação bíblica. Isso é importante, mas o que vai trazer edificação, crescimento, é aquele momento que você senta e você pede a Deus antes de ler, porque a palavra de Deus, Senhor, fala comigo através da tua palavra. E medite naquilo que você lê. Isso vai trazer crescimento. E aí depois você pode ler a Bíblia 300 vezes, 500 vezes, quantas você conseguir, porque isso vai ajudar você a tê-la sempre na sua memória. Mas medite nela. É isso que faz a diferença. E nós vamos pensar um pouco sobre a palavra. Nós vamos ler um versículo apenas do Salmo 119, que é o Salmo da palavra. Nenhum outro capítulo, além de ser o salmo mais longo da Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, são 176 versículos. Além disso, ele é o salmo que fala da palavra. Mas eu quero que você note uma coisa importante. A Bíblia não diz quem é o seu autor. Nós gostamos de pensar que era Davi, porque o tipo de escrita, as colocações, a maneira de usar as palavras tem muito a ver com Davi, mas não podemos afirmar que seja. O fato é que o salmista era alguém que amava a palavra de Deus. Mas o que eu disse que é importante você notar é que nós estamos lendo um texto do Velho Testamento, num contexto em que a Bíblia ainda não tinha sido toda escrita. E a Bíblia que os homens do Velho Testamento conheciam era a lei de Moisés, era o Pentateuco. Veja, observe isso. Os profetas, a sua grande maioria, eles não tinham ainda escrito os seus livros. A maioria deles ainda não. Então o salmista escreve num contexto, quando ele fala da palavra de Deus, ele está se referindo ao Pentateuco, e ele tem amor por essa palavra. Eu fico imaginando se esse homem vivesse depois do Novo Testamento, ele escreveu um salmo de não 176, mas de 1760 versículos, porque ele teria tanta coisa para dizer, porque ele só tinha o Pentateuco, que tinha um amor profundo. São 176 versículos e apenas 2 não vão falar diretamente da palavra de Deus. Ok? E ele faz isso usando várias expressões. Ele fala a tua palavra, a tua lei, teus mandamentos, teus estatutos, teus preceitos, teus juízos. Ele está sempre se referindo à palavra de Deus. E aqui nós vamos ler apenas um versículo. A gente está estudando nas quartas-feiras os Salmos, né, e a gente tem aprendido tanta coisa. O Salmo 68 me deu uma surra, porque é um salmo difícil. A gente precisou de 3 quartas-feiras para poder caminhar, avançar até o final. E eu fiquei feliz porque o Joel falou assim, na quarta-feira passada, pastor, esse finalzinho para mim foi o mais interessante. Alguém tinha dito que gostou mais da primeira parte, e é isso a riqueza da palavra de Deus. Ela fala com as pessoas de formas diferentes, né? E ela vai enriquecendo a nossa vida, a gente vai crescendo, e quando a gente chegar no Salmo 119, eu já quero adiantar para você, serão 22 semanas estudando o Salmo 119. Por quê? Porque são 176 versículos divididos em 22 sessões de 8 versículos cada. Cada sessão deste salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras do alfabeto hebraico, então no original, em hebraico, que o salmo foi escrito, os 8 primeiros versículos começam com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Não em português, mas começa assim. Depois vem Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, até o final. Então são 22 letras. Além de tudo, é uma obra de literatura fantástica, porque o salmista ele escreveu, cada 8 versículos iniciam com palavras com estas letras do alfabeto. Então a gente vai analisá-los ao longo de 22 semanas. A gente poderia fazer em 220 semanas e não esgotar o salmo, mas hoje a gente vai ler um versículo só, antes que você fique assustado. Apenas um versículo da palavra de Deus, que é o Salmo 119, versículo 4. E nós vamos pensar algumas coisas interessantes aqui deste versículo. Salmo 119, versículo 4. Aí, tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Vamos ler juntos? Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. O que é diligentemente? Diligência, e eu quando falei isso aqui, já em uma outra ocasião, a gente pensa nos filmes de faroeste, né? Aqueles filmes de velho oeste. Diligência. Diligência era aquelas carruagens que revolucionaram o sistema de transporte da época.
é isso? Naquela região, porque antes era feito apenas no lombo do cavalo, ou a pé, ou em mulas, e criaram-se então as diligências, aquelas carruagens que atravessavam grandes distâncias num tempo muito menor, porque elas eram puxadas às vezes por parelhas de cavalos, às vezes 2, às vezes 4, até 6 cavalos. E isso facilitou o transporte, acelerou o processo de locomoção das pessoas de um lugar para o outro. E o nome desse transporte era diligência. Quando a polícia sai para fazer alguma operação, muitas vezes ela diz que sai em diligência. O que é diligente? O que é diligência? Diligência é empenho, diligência é trabalho, diligência é dedicação. Quando alguém diz, fulano é diligente no trabalho, significa que ele é dedicado ao trabalho. É diligente na criação dos filhos, é dedicado, é esforçado, trabalha com afinco na criação dos filhos. Então, diligência tem todo esse sentido. É uma palavra que vem do latim diligere, e isso é interessante, porque diligere significa amar. Então, veja, ser diligente é fazer as coisas com amor. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, para que nos esforçássemos neles, para que nós nos dedicássemos a aprendê-los, para que nós fizéssemos tudo para cumpri-los, mas fizéssemos isso com amor. Aí a coisa muda de figura, porque é uma coisa você fazer algo porque você tem aquele sentimento de responsabilidade, de compromisso e até de obrigação, e é uma coisa totalmente diferente quando você faz esta mesma coisa, porque você tem o sentimento de responsabilidade, compromisso e obrigação, mas você faz porque você ama. E aí o salmista está dizendo, Senhor, Tu ordenaste os Teus mandamentos para que nós amássemos esses mandamentos. Porque esses mandamentos, eles são fundamentais para as nossas vidas. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, Deus pergunta, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que ames ao Senhor teu Deus, e obedeças, e cumpras os seus mandamentos e os seus preceitos que hoje te ordeno para o teu bem. O que é que Deus requer de nós? Que nós o amemos, que nós o obedeçamos. Para quê? Para o bem de Deus? Não, para o nosso próprio bem. Quando nós obedecemos a palavra, os maiores, primeiros e principais beneficiados somos nós mesmos. E aí o salmista, que ama a palavra, porque ele começa, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. E aí ele diz, Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente, para que amorosamente os observássemos. Então, eu quero pensar por alguns poucos minutos com você nessa noite, para que você saia daqui doido para chegar em casa e ler a Bíblia. Então, não vou demorar muito, porque hoje você vai chegar na sua casa, vai falar, hoje não tem Netflix, hoje não tem, sei lá o que você vê quando chega em casa. Hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou mergulhar na palavra. E fica com a sua Bíblia aí na sua mão, porque eu vou citar algumas coisas e nós vamos ler alguns versículos da palavra. E vamos fazê-lo sempre no Velho Testamento. Por quê? Para que você perceba o que eu falei. O salmista, ele não tinha a Bíblia toda. O Novo Testamento nem passa pela cabeça dele. E ele ama estes mandamentos. E você vai ver que no Velho Testamento há mandamentos importantes para as nossas vidas também, ok? Como obedecer, então, a palavra? Em primeiro lugar, não parcialmente, mas completamente. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Há uma história interessante lá, Deus chama Saul, Saul é o rei de Israel, e Deus diz a Saul, Saul, você agora vai sair em guerra contra os amalequitas. A medida da iniquidade desse povo já encheu, e eles precisam ser totalmente destruídos. Vá lá e destrua todos. E Saul vai, Deus abençoa, e ele vence a batalha, ele vence os amalequitas. Só que Deus havia dado uma ordem muito específica. O povo de Amaleque era um povo que tinha sido votado ao Herém. O que era um povo votado ao Herém? É um povo votado à destruição total. Deus havia dito, não preserve nada, não pegue os despojos, não pegue tesouro, não pegue o gado, deixe tudo lá,
porque estas coisas não servem, eu não quero nada disso, não quero que vocês se misturem com estas coisas. E Saul vai lá, vence a batalha, mas o que acontece é que Saul, ele vai e o povo começa a se apropriar das melhores vacas, do melhor gado, e eles vão nessa vaca aqui é magrinha, então mata essa vaca, opa, essa vaca está gordinha, traz essa vaca para cá, e eles começam a pegar o que há de melhor. Eles desobedecem a uma ordem direta de Deus. E aí, se você chega lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nos versículos 22 e 23, se eu não estiver enganado, vamos ler aqui, 1 Samuel 15. Samuel, depois da batalha, ele vai se encontrar com Saul, não é isso? Eu quero ler apenas, na verdade eu vou ler aqui, no partir do versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Samuel se contristou, toda noite clamou ao Senhor, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou, desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo, ele joga sempre a culpa para os outros, Saul era um covarde, o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: o cara não admite. Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag. Lembra desse Agag? Agag dá origem àquele Amã, filho de Amedata, o Agagita, descendente desse camarada que Saul poupou. Antes trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, presta atenção: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Algumas traduções dizem culto a ídolos do lar. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Como obedecer à ordem de Deus? Não parcialmente, mas totalmente. Deus requer de nós obediência completa. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos negociar com Deus, queremos fazer até onde nos é conveniência. O mundo precisa ver, mais do que nunca, crentes que tenham convicções e não conveniências. Nós não podemos justificar os nossos erros. Nós precisamos assumir os nossos erros e deixá-los de lado. Dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra totalmente. Há coisas que a Bíblia diz de maneira muito clara, e nós precisamos obedecer estas coisas de maneira muito clara. Mudam os costumes, muda a moda, muda o meio de transporte, muda o jeito de se comunicar, mudam os cortes de cabelo, muda tudo, mas a palavra de Deus não muda. O que era pecado no Velho Testamento, continuou sendo pecado no Novo Testamento, continua sendo pecado hoje. Daqui a 2000 anos, se Jesus não tiver voltado, continuará sendo pecado. Eu não consigo nem imaginar um mundo daqui a 2000 anos, se Jesus não tiver voltado, que já está uma loucura hoje, mas continuará sendo a mesma coisa. Sabe, irmãos, como obedecer a palavra de Deus? Não parcialmente, mas totalmente. Precisamos parar de achar desculpas ou procurar desculpas. Pastor Marins, que era o meu pastor na época de jovem, ele dizia sempre isso: quem quer, arranja um meio, quem não quer, arranja uma desculpa. E nós somos
bons em arranjar desculpas. Mas sabe, você pode arranjar desculpas que convençam aos irmãos da igreja, que convençam ao pastor, que convençam a você mesmo, mas não dá para convencer a Deus. Porque quando Deus dá uma ordem direta, esta obediência tem que ser cumprida totalmente. É isso que a palavra nos ensina. Em segundo lugar, como obedecer diligentemente estes mandamentos de Deus? Não com dúvidas, mas confiantemente. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 11, versículos de 18 a 24. Números, capítulo 11, versículos de 18 a 24. O povo estava reclamando, não é isso? O povo estava reclamando porque eles não tinham carne para comer. O povo fica 430 anos no Egito, reclamando, pedindo, clamando, Deus vai lá, tira o povo, aí eles saem, aí reclama que não tem comida, que não tem água, aí Deus vai cuidando, aí Deus manda o maná. Todo dia cai maná, aí o povo fica enjoado do maná. No versículo 7 diz assim, no versículo 4 do capítulo 11 diz assim: o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? Eles levavam chicotada, eles tinham que carregar pedra, eles tiveram que construir cidades, armazéns. Você sabe o que é uma cidade armazém? É uma cidade, vamos imaginar aqui, naquela época, do tamanho de Vargem Grande, Vargem Pequena, e o que vem depois de Vargem Grande? Para lá? Guaratiba. Construiu uma cidade desse tamanho, para armazenar grãos, carregando pedra nas costas, debaixo de chicote. Comíamos de graça. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, melões. Quem é que sente saudade de comer pepino, gente? Dos pepinos e melhões e dos porros. Porros aqui é um tipo de alho. Hoje a gente chama de alho poró, é isso? Alho poró, alho porro, e das cebolas e dos alhos, saudade de alho, mas agora nossa alma se seca, e coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Aí o povo reclama, aí Deus chama Moisés e fala assim: olha Moisés, junta o povo aí, a partir do versículo 11, 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aí no versículo 18, e dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. É isso que vocês querem? Vocês querem carne? Vocês vão comer até sair pelo nariz. Prepara o bucho, vocês vão comer carne. Vocês querem churrasco? Se prepara. E aí Deus diz: até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Literalmente está escrito ali, até que vocês tenham nojo de olhar para a carne. Sabe quando você come todo e dá nojo, você olha e é isso, vocês vão comer e vão ter que comer. Por quê? Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Aí vem Moisés. Moisés, aquele que a Bíblia diz que era o homem mais manso de toda a terra, aquele que a Bíblia diz que nunca se levantou em Israel um profeta tal como esse, aquele com quem Deus falava face a face, aquele que é meu personagem preferido, é o que é um camarada na Bíblia que eu mais admiro, tirando o Senhor Jesus. Sou fã incondicional de Moisés, mas Moisés era um homem extraordinário, mas era um homem. E Spurgeon dizia, eu repito sempre: o melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor. Ele comete falhas. Este Moisés diz assim: 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem?
Moisés está dizendo, Senhor, não vai dar não. Não vai dar não. Como é que o Senhor vai fazer isso? Impossível. Sabe, irmãos, Moisés não confiou no Senhor. Olha a resposta de Deus, versículo 21. Porém, o Senhor disse a Moisés, terá sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Como obedecer à ordem do Senhor? Não duvidando, mas confiantemente. Moisés duvidou e Deus falou assim para ele, vem cá, você acha que eu perdi o poder? Você confia em mim ou não confia? Sabe, irmãos, às vezes a gente sente que Deus está ordenando que nós façamos algo e a gente duvida. Você pode duvidar de você mesmo, você pode duvidar de mim, você pode duvidar do seu marido, da sua esposa, você pode duvidar de quem quer que seja, mas não duvide do Senhor. Não duvide da palavra de Deus, porque Deus disse que ia dar carne e deu. E Ele disse que ia sair pelo nariz e saiu. Versículo 31, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Muita gente fala cordonizes. Não é cordonizes, não, é codornizes. Por quê? Codorniz é uma codorna pequena, né? Uma codorna e uma codorniz. Não é uma cordona e uma cordoniz, é uma codorna. Então, codornizes, elas vieram voando e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado ao outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, uma alegria, vamos comer carne, vamos fazer churrasco, colheram as codornizes, o que menos tinha, colheram 10 hômeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá. Quibrote Atavá, sabe o que quer dizer? Sepulturas do desejo. A gente não leu lá que o povo teve grande desejo de comer carne, comeram até morrer, porque não confiaram no Senhor. Como cumprir os mandamentos do Senhor diligentemente? Não com dúvidas, mas confiantemente. Em terceiro lugar, como obedecer ao Senhor diligentemente? Não relutantemente, mas prontamente. Capítulo 6 de Isaías, esse texto você conhece de cor. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É isso? E os serafins, e a gente hoje na classe de batismo, a gente estava falando dos serafins, eles só são citados aí, nesse texto da Bíblia. Serafins não aparecem em nenhum lugar mais na Bíblia. Uma classe especial de anjos. Alguns vão dizer que os serafins provavelmente são aqueles anjos encarregados da direção do louvor, são as gilzas do céu, né? Os ministros de música do céu. Por quê? Porque eles estão louvando, eles aparecem só neste momento dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. É isso? Então está lá, Gilson e o Alex, lá, um rege, o outro toca, o Joel compõe, são os serafins, não é isso? São aqueles que estão ligados ao louvor de Deus. Eles vêm de uma raiz hebraica muito antiga que significa ardentes. Ardentes no sentido de anjos de fogo, não que eram de fogo, mas porque eram muito gloriosos, muito brilho, são anjos que estão muito próximos do trono dos céus. A gente não sabe mais do que isso é invenção, é especulação, é adivinhação. Mas veja, no ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, a cauda do seu manto enchia o templo, algumas traduções dizem o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, eles têm 2 asas a mais que os querubins têm 4, eles têm 6, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isto tocou teus lábios, tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Agora veja o versículo 8, lê comigo o versículo 8, depois disto,
vi a voz do Senhor que dizia, a quem e quem há? Versículo 8, cadê? Desculpa, pensei que estava ali. Isaías 6:8, tem como? Para a gente poder ler junto e ler com vontade? Isaías capítulo 6, versículo, estou indo muito rápido, né? Desculpa. Isaías 6, a Cleide está ali, e me critica o tempo todo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aí, todos juntos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Então disse eu, como obedecer aos mandamentos do Senhor? Não relutantemente, mas prontamente. No momento em que Isaías contempla a glória de Deus, ele fala, vou morrer, eu sou pecador, eu não sou digno de ver isso. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um homem também assim, esses homens são pecadores, eu também sou. Quem sou eu? Eu vou morrer. E aí um serafim vem, toca nos seus lábios e fala, você foi purificado, você foi perdoado. E aí ele vê aquilo tudo, ele fica maravilhado, e aí Deus pergunta, quem é que eu vou enviar? Quem é que vai? E ele não fala assim, não sei, deixa eu ver, quem é que eu posso indicar? Eu acho que eu vou mandar o Eliseu. Se o Eliseu não quiser, eu vou falar com a Edna. Não, tem o Miranda também. Não. A quem eu enviarei? Estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Prontamente. Isaías podia ser, se nós fôssemos dados a esse hábito, o padroeiro dos fuzileiros navais. Qual é o lema dos fuzileiros navais? Ad sumos. Significa o quê? Aqui estamos. Literalmente, para isso estamos. É para o que der e vier. Ad sumos. Eu acho até, não tenho certeza, mas eu acho que na Bíblia Vulgata, na Bíblia em latim de Jerônimo, está escrito ad sumos. Eu estou aqui, para isso eu estou. Envia-me a mim, Senhor. Quando Moisés é chamado por Deus na primeira vez, Moisés reluta. Não, Senhor, mas eu não sei falar direito, eu não sou homem eloquente, manda alguém, escolhe um, escolhe outro. Isaías, não. Quem é que vai? Eu vou, Senhor. Tu ordenaste, diz o salmista, os teus mandamentos para que diligentemente, com empenho, com trabalho, com dedicação, com amor os observássemos. Como é que a gente faz isso? Não relutantemente, mas prontamente. Tinha um hino de missões, tua voz escuto a convocar-me, eis-me aqui e vou te obedecer, nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, envia a Amanda. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Amy Carmichael, ela é conhecida por muitos como uma poetisa, e foi, mas ela foi uma missionária na Índia. Ela fez um trabalho, ela trabalhou por 55 anos na Índia, com meninas que eram votadas pela família para os templos de prostituição religiosa, e ela abrigava estas meninas, e ela trabalhou durante 55 anos ininterruptamente, nunca tirou férias, nunca tirou licença, morreu lá. E tem um detalhe, ela sofria de nevralgia, ficava de cama dias com dores terríveis, e tal, e ela sofre uma queda, e os últimos anos dela passou em cima de uma cadeira de rodas. Ela é extraordinária. E uma vez, uma jovem escreveu para ela e perguntou, o que é para você o trabalho missionário? Sabe o que aquela mulher respondeu? Ela disse, o trabalho missionário não é nada além do que uma grande oportunidade de morrer pelo Senhor. Aí, quando eu leio isso, eu lembro de Daniel, quando ele fala lá no capítulo 8, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 8, eu sempre fico na dúvida, quando ele fala assim, Senhor, a ti pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha.
Na minha tradução diz a confusão de rosto, na versão revista atualizada diz o corar de vergonha. Não relutantemente, mas prontamente. Como obedecer a Deus em quarto lugar? Não desleixadamente, mas cuidadosamente. Jeremias 48:10, o profeta diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, aquele que preserva a sua espada do sangue. Em algumas traduções dizem: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas de qualquer maneira, né? É para o Senhor, então, não, é cuidadosamente, é dar para o Senhor o melhor do meu tempo, não é ficar no sábado vendo televisão até de madrugada e chegar no domingo ficar orando na igreja, tosquenejando. Tem gente que tosqueneja o culto todo. Sabe o que é tosquenejar? Aquela pescada. Se não acontece com você, igual aconteceu com a irmã Vivi. Já contei para os irmãos a história da irmã Vivi, não já? Já, contei quarta-feira, eu vou contar de novo, que essa história é sensacional. Irmã Vivi, todo domingo, ela sentava, a igreja da irmã Vivi não era igual a nossa, os bancos ficavam encostadinhos na parede, e aqui é bom que não tem, porque banco encostado na parede é uma tentação, é uma convite para tosquenejar, né? Aqui fica longe, não dá para... A irmã Vivi sentava sempre no cantinho, encostava na parede lá, e o culto corria, irmã Vivi, intercedendo pelo pregador, culto todo. E aí uma vez o pastor pregou na unção, ele estava inspirado, o Senhor usou, e a igreja vibrou e tal. No final ele falou: irmãos, vamos cantar o hino 580 do Cantor Cristão, vem visita a tua igreja, né? Ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficarás sem vigor. E aí a igreja canta num crescendo, a regente estava animada, vibrando, e a igreja cantava: vivifica, vivifica. Irmã Vivi acordou e falou: não, Senhor, vivifica, não, Vivi quer ir. Irmão, Vivi estava dormindo. Vivifica. Se você não... que coisa horrível. Se você não dá para o Senhor o seu melhor, você vai ficar igual a irmã Vivi. Vivifica, a igreja vai e vivifica. Irmãos, que coisa horrível. Sabe, irmãos, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E a minha tradução diz fraudulosamente, porque fazer as coisas para Deus de qualquer maneira é uma fraude. É uma fraude. Porque Jesus, ele fez tudo cuidadosamente. Jesus Cristo, ele poderia até o último momento ter desistido da cruz. Não poderia? Quantas vezes ele foi tentado a fazer isso? O apóstolo Pedro: Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer, eu não vou deixar para trás de mim, Satanás. Não foi? Quando ele estava lá no deserto, o diabo vem para tentá-lo, para tirá-lo do seu objetivo. Quando ele está indo para Jerusalém, os samaritanos não quiseram recebê-lo, porque ele manifestava no seu rosto a decisão inquestionável de quem estava indo para Jerusalém, ele sabia que estava indo para a cruz. Quando mandam avisar que o Senhor Herodes quer matá-lo, ele responde: diga para aquela raposa que hoje, amanhã eu faço milagres e no terceiro dia eu vou ser crucificado. Ele não sai do seu foco. E quando ele está no finalzinho, quando ele é preso no jardim, né, os soldados vêm, e aí Pedro pega a espada, corta a orelha do soldado, ele coloca a orelha no lugar, fala: mete a tua espada na bainha. E ele fala: vocês pensam que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos aqui para me livrar? Até o final ele podia ter desistido, mas ele não fez, porque ele não fez nada fraudulentamente. E nós não temos o direito de fazer, de obedecer às palavras de Deus fraudulentamente. Mas temos que ser cuidadosos, dar o melhor para Deus. O melhor para Deus é o melhor do nosso talento, é o melhor dos nossos recursos, é o melhor da nossa capacidade, é o melhor do nosso tempo. E eu já falei várias vezes, qual é a melhor hora para ler a Bíblia? A hora que for melhor para você. Não, tem que ler de madrugada, quem disse? Não, tem que ler de manhã. Tem gente, já falei, que acorda de manhã igual um zumbi, né? Não consegue nem raciocinar, faz no automático. Você dá bom dia, a pessoa... Aí vai tomar banho. Lá para as 10 horas da manhã que ela está... De manhã para essa pessoa é bom para ler a Bíblia? Não é bom para nada, né? Na verdade. A pessoa está só... Já tem gente que acorda
É igual a Cleide. Cleide é igual o pinto. Acendeu a luz, ela pia. Começa a falar. E ela acorda e eu falo, mulher, que tem eu contigo? Não é chegando a minha hora, para de falar. Mas quando dá 10 horas da noite, é igual criança, fica enjoadinha. Para ela é bom de ler a Bíblia de noite? Não é. Ela tem que ler de manhã. Então, cada um tem o seu horário, mas separe o melhor do seu horário para ler a palavra de Deus. Dê o melhor do seu tempo para o Senhor. Se você precisa de 8, 9 horas de sono, não vá dormir 3 horas da manhã no sábado, porque domingo você vai ficar igual a Vivi fica, e você fica também. Vá dormir mais cedo, para no domingo você estar com disposição na casa do Senhor. Como fazer a obra do Senhor? Como obedecer? Não desleixadamente, mas cuidadosamente. Em quinto e penúltimo lugar, não friamente, mas fervorosamente. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Você sabe de cor: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Fazer conforme as tuas forças é fazer com vontade, fervorosamente. O que é fervor? Fervor é a mesma coisa que fervura. Não é aquele, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que vontade de não ir. É fazer a obra do Senhor fervorosamente, com alegria. Eu vou cantar hoje na igreja, eu vou ensaiar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou ficar na recepção, eu vou preparar, vou ver se tem folheto ali, eu vou ver se está tudo certinho, se tem um álcool gel para chegar um visitante. É com fervor, é fazer o meu melhor. Não é isso? E às vezes a pessoa está ali arrastando uma corrente, parece uma penada. Faz o conforme as tuas forças, faça o teu melhor, faça isso com fervor, com vontade para o Senhor. Como obedecer? Não friamente, mas fervorosamente. E para acabar, para você ir para casa ler a Bíblia hoje ainda. Como obedecer aos mandamentos? Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Como observá-los? Como obedecê-los? Não de modo intermitente, mas com regularidade. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 4. Oséias, capítulo 6, depois de Daniel. É o primeiro profeta menor, Oséias. Capítulo 6, versículo 4. Isso. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade, algumas traduções trazem amor. A palavra ali no original, ela serve para benignidade e serve para amor, porque na verdade, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade e benignidade. Qual é a diferença entre bondade e benignidade? Bondade é aquilo que você é, benignidade é aquilo que você faz. Deus é bom, Deus é benigno. Ele é bom sempre, e Ele é benigno, porque Ele faz atos de bondade para conosco. Então, benignidade tem a ver com amor. Porque quem é benigno, quem faz o bem, faz porque ama. E a gente viu lá que Deus ordenou os mandamentos para que os observássemos diligentemente, para que os observássemos com amor. Aí a acusação de Deus contra o povo, Efraim e Judá, reino do norte e reino do sul. Deus está falando com todo mundo. Isso serve para todos eles, serve para você que está aqui hoje, serve para mim, serve para os nossos filhos, netos e tataranetos que vierem, serve para todos. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade, ou o vosso amor, é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Inconstância espiritual. Faz a obra do Senhor de vez em quando. Tem crente que tem espasmo de compromisso com Deus, não tem? A pessoa está e de repente aquele espasmo, ela vem no culto, ela ora, ela daqui a pouco, cadê, irmão? Sumiu. Aí fica naquele, aí tem outro espasmo, tal, e vai, espasmos de vida cristã. É igual aquele marcador de eletro, né?
vai lá em cima, vai lá embaixo. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Daqui a pouco a máquina pifa e faz pi. Aí vivifica. Sabe, irmãos? Como fazer, como obedecer a palavra do Senhor? Como é que nós temos que fazer isso? Não de forma intermitente, mas com regularidade. É sempre. Nem todos os dias são bons. Há momentos de fraqueza, de desânimo, por uma série de razões. Cada um de nós tem uma série de razões, ou já teve, ou está tendo nesse momento para desanimar, para dar uma esfriada. Todos nós somos humanos. Pastor, você nunca desanima? Claro que sim. Pastor, você não tem medo de nada? Tem muito. Muito. Você acha que vai dar sempre certo? Não, tem vezes que eu fico pensando que vai dar tudo errado. E tem vezes que dá mesmo. Nós somos humanos, não somos bonecos, não somos super-homens, não somos mulheres maravilhas, não somos nada disso. Até porque essas coisas não existem, né? São personagens. Nós vivemos no mundo real. Mas a grande questão é, nós não podemos deixar que o medo, que a dor, que a tristeza, que a frustração, que o desânimo nos paralisem. Essa é a questão. Essa é a questão. Eu costumo falar para as pessoas, às vezes, quando as pessoas dizem, pastor, eu estou muito desanimado, por isso ou por aquilo, e as pessoas apresentam, às vezes, os seus motivos, às vezes não, mas elas estão desmotivadas. Eu sempre digo, você já falou isso para Deus? O pastor, olha, eu estou assim, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem ler a Bíblia. Já passou por momentos assim? Muita gente passa por momentos assim. Mas é nessa hora que você tem que falar isso para Deus. Você não tem que fazer aquela oração que você vai citar 457 versículos bíblicos, que você vai afirmar a sua fé e dizer que você é inabalável e que posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Tem vezes que a gente está assim, tem vezes que não. Tem vezes que não, tem vezes que a gente está, olha a minha mão direita, não há quem me conheça, à esquerda, tem ninguém. Estou sozinho. É nessa hora que você tem que falar para Deus, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o que eu tenho. E às vezes, a coisa está tão esquisita, nós somos tão complexos, as personalidades, né, nós são tão complexas, que às vezes a gente nem sabe direito o que a gente tem. Às vezes a pessoa está tão assim, confusa, desorientada, desanimada, que ela não consegue nem expressar. Se você perguntar o que você tem, a pessoa fica assim, e ela não sabe nem dizer. Então fale para Deus, Senhor, o Senhor me conhece, foi o Senhor que me fez. O Senhor sabe como funciona. O Senhor conhece a minha mente, o meu coração, o meu espírito. Então eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu não estou nem com vontade de orar. Mas o Senhor é meu último recurso. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não estou com vontade de falar com ninguém, eu não quero falar com o pastor, eu não quero que ninguém venha falar comigo. Mas, Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso, mudar. Então fala comigo, Senhor. Briga comigo, me repreende, me orienta, me estimula, mas fala comigo. E aí eu vou realizar a obra do Senhor com regularidade. Nem sempre eu estou nos meus melhores dias. Billy Graham chega a escrever um livro, que o título do livro era Prego, mas não creio. Era um momento que ele estava passando por uma depressão espiritual muito grande na vida dele. Mas ele tinha compromissos, ele tinha que pregar. E ele ia pregar. Não é que ele parou de acreditar na Bíblia, mas é que aquilo não estava tendo efeito na vida dele. E você acha que pastor André, todo sábado, ele está tinindo para pregar? Amanhã de manhã eu estou tinindo. Não, irmãos. Eu já falei algumas vezes, quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem ainda, né? Jovem há mais tempo, mais jovem. Quando eu era mais jovem, às vezes os pastores se reuniam lá com o pessoal que fazia o boletim, né, com a secretária da igreja, e falavam assim, olha, domingo que vem de manhã eu vou pregar neste texto, à noite eu vou pregar naquele,
no outro domingo eu vou pregar em tal, no outro domingo em tal. Ele dava o calendário de pregação, às vezes, para o semestre inteiro. Irmãos, eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Nunca. Cleide sabe. Às vezes chega no sábado, eu começo a pensar, né? Porque na segunda eu tenho que mandar o pastoral para a Gilza. Aí quarta tem os salmos. Já tem mais ou menos, eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, porque o salmo já está ali, eu já sei que eu vou falar no salmo, é mais fácil. Mas e domingo? Aí às vezes chega quarta, chega na quinta, chega na sexta, começa a bater o desespero. E aí quando chega no sábado eu apelo, eu falo, Senhor, o Senhor lembra que amanhã é domingo, né? O Senhor sabe, né, que amanhã é domingo. O Senhor sabe que amanhã tem culto. Amanhã o povo vai estar lá sentado e eu vou ter que falar alguma coisa. E o que eu vou dizer? Às vezes não. Às vezes chega na terça-feira, eu já sei que eu vou pregar domingo, já está uma maravilha. Mas nem sempre é assim, irmãos. Mas eu tenho que fazer a obra do Senhor com regularidade. Eu não posso me dar ao luxo de falar assim, domingo não vai ter mensagem não, quando eu estou bem. Não estou bem, não vou pregar. Então, canta um cântico aí, depois a gente vai para casa orar. Não posso fazer isto. Porque eu sou o pastor. Mas não é só porque eu sou o pastor. É porque Deus não faz isso comigo. É porque Deus me chama, Ele me chamou, Ele me amou antes de eu nascer, Ele me amou não por minha causa, mas me amou apesar de mim. E Ele cuida de mim, e Ele me perdoa, e Ele me conduz em todos os dias da minha vida, embora eu cometa tantos erros, e às vezes os mesmos erros sempre, repetidas vezes, e Ele é paciente comigo. Eu não posso fazer a obra do Senhor relaxadamente, e eu não posso fazer isso intermitentemente. Então eu venho, eu peço misericórdia, e o Senhor é misericordioso. E quanto mais eu me dedico a fazer a obra do Senhor, mais Ele me capacita a fazê-la. Não porque eu sou bom, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou melhor, porque eu não sou nada disso, mas é porque Deus é misericordioso. E quando eu reconheço a minha incapacidade, as minhas falhas, as minhas limitações, quando eu chego no meu teto, que é muito baixo, eu falo, Senhor, tem misericórdia, Ele estende a mão de misericórdia. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, achando que iam morrer, Jesus estava dormindo, eles falaram, mestre, vão morrer. Por que vocês estão tão nervosos? Vocês não têm fé? E Ele vai lá e acalma a tempestade, porque Ele mostra que não há tempestade maior do que o Senhor, que não há vento que possa derrubar o Senhor, que não há problema que possa impedir o Senhor de agir. Agindo eu, quem impedirá? E o que Ele pede de você e de mim é que nós obedeçamos a Sua palavra, é que nós demos um passo de fé, mesmo sem entender qual é o propósito exato do Senhor naquele momento, naquela situação. Quando Ele chama Ananias, lá no Novo Testamento, fala, Ananias, vai lá, porque tem um camarada chamado Saulo que está orando, e Ananias fala assim, mas Senhor, eu tenho ouvido de muitos que ele persegue, que ele mata, que ele tortura os crentes, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias não conhece Paulo pessoalmente, Ananias não sabe o que vai acontecer, Ananias não tem ideia, mas Ananias obedece, e conforme ele vai caminhando, andando em fé, rompendo em fé, quando ele vai andando, confiando no Senhor, mesmo que não entenda, o Senhor vai abrindo os caminhos, vai mostrando a vontade, vai mostrando o que vai acontecer. E Ananias é um homem que não é tão conhecido. A Bíblia não diz se ele era um bom pregador, a Bíblia não diz se ele era um profundo conhecedor de teologia, a Bíblia não fala quase nada dele, mas a Bíblia diz que ele foi um instrumento que Deus usou para levantar o apóstolo dos gentios, que foi provavelmente o maior crente que o mundo já viu. Porque ele se dispôs a fazer a obra do Senhor regularmente, não intermitentemente. E a gente precisa aprender a obedecer ao Senhor em todos os tempos. Quando chove muito, quando a rua fica cheia, quando a gente está entristecido, magoado, desanimado, ferido, cansado, frustrado, fazer a obra do Senhor. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, não parcialmente, mas completamente, não com dúvidas, mas confiantemente, não relutantemente, mas prontamente, não desleixadamente, mas cuidadosamente, não friamente, mas fervorosamente, e não de modo intermitente, mas com regularidade. Lembre-se, diligência
tem a ver com compromisso. Diligência tem a ver com empenho. Diligência tem a ver com trabalho, com resultados melhores. Mas diligência tem a ver com amor. Que Deus fale aos nossos corações. Coloque em nós este amor. Quando eu era adolescente, no início da minha adolescência, tinha um coral na igreja Batia de Pilares, coral Ângelos, que cantava uma música que dizia: Tu vieste aqui, Jesus, para dar-nos teu poder, para dar-nos teu amor. Sacrifício, tu vieste aqui, Jesus, para dar-nos teu poder. Sacrifício de amor, tu foste lá na cruz. Ó Jesus, vem transformar todo o meu viver. Põe o amor de Cristo em meu ser. Quero amar, Senhor, quero amar, Senhor. Põe o amor de Cristo em meu ser. Conhece essa música, Alex? Isso é de 1900 e Guaraná com rolha, muito tempo atrás. Muito tempo. Eu tinha uns 13 anos, 12 anos, e o coral cantava isso. Põe o amor de Cristo em meu ser. Que essa seja a nossa oração, para que nós obedeçamos diligentemente aos mandamentos do Senhor. Ame a palavra. Leia para ser sábio. Confie nela para estar seguro. Pratique-a para ser santo. E que Deus te abençoe.